E assim como para que o microfone funcione, nós precisamos ligar o microfone, para que nós possamos experienciar Deus em nossa vida, nós precisamos usar o nosso espírito. Por isso que toda vez, meus amados irmãos, que a igreja reúne, nós temos essa oportunidade de desfrutarmos de Deus, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. Estou bastante contente nesta manhã de estar junto com os irmãos aqui na chácara, também que todos os irmãos do Zoom possam receber a bênção do Senhor, porque hoje é um dia em que a igreja está reunida. E o Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria no meio deles. Graças ao Senhor, eu fiz uma contagem aqui, temos cerca de 55 irmãos aqui. Então nós temos muito mais do que 2 ou 3. E o Senhor está aqui, meus irmãos. Porque nós estamos reunidos no Espírito, estamos aqui para receber o que Deus tem para falar conosco. Nesta semana nós vimos a segunda parte sobre o Evangelho do Deus da Glória. O Evangelho é boas notícias, boas novas. Que tipos de boas notícias vocês têm proclamado nos últimos tempos? Parece que é difícil, né? A gente pensar em boas notícias em tempos tão complicados. A gente liga o jornal, olha na internet, parece que só tem coisas ruins, coisas tristes. Mas, amados irmãos, nós que somos cristãos, nós temos a melhor notícia do mundo. Nós temos o Evangelho. Por mais que a situação no mundo pareça difícil, e realmente está difícil, por mais que nossa situação pessoal esteja, talvez, bem complicado, mas nós somos aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, e hoje nós temos a vida em Jesus. Essa é a melhor notícia do universo. Quando nós falamos sobre o Evangelho do Deus da Glória, qual é o nosso sentimento? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, Paulo fala sobre esse sentimento que ele tinha em relação ao Evangelho do Deus da Glória. Aqui diz: segundo o Evangelho da Glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ou seja, o Evangelho estava conectado ao compromisso do apóstolo Paulo, ao viver do apóstolo Paulo. Sobre ele tinha esse peso de ser o evangelista, mas esse peso não é um peso negativo, não é um peso de uma obrigação que você faz de maneira forçada, mas é uma realidade de que Deus mudou a minha vida. E quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Eu quero perguntar para você, amado irmão, amada irmã, a sua vida mudou quando você conheceu Jesus? Quando o Evangelho entrou na sua vida, a sua vida mudou? A minha vida mudou. Eu tive o privilégio de receber o Senhor com 12 anos de idade. Eu lembro até hoje da experiência que eu tive. E até hoje, o que me mantém firme no Senhor é a experiência que eu tive quando eu escolhi Jesus como o meu Salvador. E Jesus como a minha vida. Talvez alguns de nós, irmãos, estamos numa situação em que nós perdemos o nosso primeiro amor. O que é perder o primeiro amor? Nós somos salvos, reconhecemos doutrinariamente que nós somos do Senhor, mas a minha vida e o meu viver estão longe de Deus. Por quê? Às vezes ficamos velhos. Às vezes sabemos na teoria que o Evangelho é a melhor notícia do universo, mas na minha vida o Evangelho não faz mais efeito. O Evangelho se tornou algo doutrinário, nós caímos naquela vala, naquela trincheira em que nós ficamos apenas observando, mas nós perdemos o desfrute da presença de Deus. E nós não estamos experimentando o Deus da glória. Mas nesta manhã, nós temos uma oportunidade de mudar essa situação, porque Deus é misericordioso. Deus é bendito, é um Deus glorioso. Essa palavra bendito
tem a ver com bem-aventurança, felicidade. Deus está feliz porque nós estamos aqui ouvindo sua palavra. E nós precisamos estar felizes porque Deus nos dá oportunidade todos os dias de nós desfrutarmos da presença dele. E quando Deus se manifesta, ele se manifesta na sua glória. Glória é Deus se revelando para nós. É Deus se manifestando para nós. Qual é a última vez que Deus se manifestou em sua vida, meu irmão? Eu não estou falando apenas de participar de uma reunião, ouvir uma palavra e pensar, a palavra foi muito boa. Eu não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de você realmente ter um sentimento muito forte de adoração, de gratidão e de alegria pelo fato de você ser filho de Deus. Esse evangelho da glória do Deus bendito precisa tocar na minha vida e na sua vida todos os dias da nossa vida. Eu tenho o privilégio de ser um pai de duas crianças, 2 nenês. Eu creio que Deus deixou na nossa vida humana referências para que nós possamos entender o coração de Deus. Agora eu estou tendo a experiência de um pai. Então, às vezes eu estou trabalhando ali e meu filho Natanael sempre quer a minha presença. Às vezes me atrapalha, mas eu pego ele e boto no meu colo e tento trabalhar com ele ali. Ele fica quieto durante uns 3 minutos. Depois disso ele já quer colocar a mão no teclado, já quer trabalhar comigo. E o meu sentimento é, um dia, meu filho, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Um dia eu quero que você me ajude no meu trabalho, eu quero que você possa trazer a tua contribuição. Mas ele tem 1 ano de idade. Então, eu passo para ele o que eu consigo passar para ele, dentro da compreensão dele. Eu falo para ele que eu amo ele, eu falo para ele que não pode ficar batendo no teclado, eu explico de maneira muito simples o que eu estou fazendo, mas eu sei que a compreensão dele é limitada. Mas a minha ardente expectativa e esperança é que ele vai crescer. Que na experiência dele, ele vai ser capaz de receber o que eu tenho para revelar para ele, em relação a aprendizados, em relação a experiências, em relação à sabedoria. Deus também quer transmitir tudo aquilo que ele é para nós, irmãos. Deus se manifesta a nós por meio da sua glória, por meio da sua luz. Só que essa experiência é gradual. É uma experiência que vem passo a passo. E de certa maneira, nós precisamos ser como meu filho, de almejar a presença do Pai, de certa maneira, importunar o Pai, porque nós queremos a presença dEle, nós queremos, entre aspas, o colo dEle, porque nós amamos Ele, queremos estar na presença dEle. Mesmo que nós não entendamos exatamente o que está acontecendo, mesmo que nós, entre aspas, estejamos atrapalhando aparentemente o trabalho dEle, o trabalho do Pai, na verdade, é feito a nosso favor. Tudo que eu faço é também para que eu possa suprir a mesa da minha família, para que eu possa cuidar dos meus filhos. E o Pai até hoje está trabalhando por meio do Filho, porque Ele quer que cada um de nós, seus filhos, sejamos vencedores. Ele quer transformar a vida de cada um de nós, para que nós possamos chegar à maturidade na vida divina, mesclada à nossa vida humana. Deus se fez carne e se manifestou por meio do seu Filho Jesus, porque Ele quer você. Ele quer a nossa presença. Ele quer se revelar a nós como esse Deus da glória, a glória do Deus bendito. Uma situação no qual Deus está contente com a nossa presença, e uma situação em que nós estamos contentes com a presença de Deus. Eu creio que todos os pais que estão aqui podem também testificar que nem sempre cuidar de um filho é fácil. Às vezes tem que disciplinar um filho. Usando a mesma analogia, minha filha está mexendo em muita coisa na casa. E a Mariana não tirou algumas coisas de propósito, porque se for tirar tudo, eu nunca vou aprender a se disciplinar. De vez em quando ela vai lá e rasga a folha da planta. Nós temos que já ensinar para ela, não pode fazer isso. A gente fala para ela com um tom mais bravo, não pode. Ela olha assim e vai testando, né?
Olha para a gente, vai testando. É muito fácil a gente olhar para os nossos filhos e falar para eles, são desobedientes, eles não ouvem a gente. Mas olha para nós em relação a Deus, será que nós somos obedientes? Quando Deus quer revelar seu coração a nós, por meio das circunstâncias que Ele permite, qual é a nossa atitude? De rebeldia? De se afastar da luz que Deus quer trazer para que nossa vida possa mudar? Amados irmãos, precisamos crer na palavra de Deus. E se tem um versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos crer que Deus permite situações em nossa vida para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer. E o segredo da nossa vida cristã é passar por essas experiências junto com o Senhor, porque Ele vive dentro de nós, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Posso viver o amanhã. Posso ter a esperança de que amanhã é possível, porque Cristo vive em mim. Quando Deus se revela a nós, Ele se revela a nós de glória em glória. Nenhum de nós vai amadurecer e se tornar um vencedor da noite para o dia. Da mesma maneira que nossos filhos não vão crescer da noite para o dia. Seria até uma coisa esquisita. Para aqueles que têm filhos pequenos também, você coloca os filhos para dormir. No dia seguinte, já cresceram 1 metro, já estão falando coisas bem difíceis. Isso seria estranho, né? Mas Deus nos dá a medida de cada dia para que nós possamos ter a experiência com a glória dele. O prazer de Deus é se revelar a nós. O prazer de Deus é que nós estejamos na presença dele. E em Jesus Cristo nós temos toda a realidade do que Deus é. O seu amor, a fé, a esperança. Olha para os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, paz, domínio próprio. Muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas e cobramos deles todos os frutos do Espírito, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós somos tão egocêntricos. Nós queremos que os outros sejam pacientes conosco, mas nós não temos um pingo de paciência. Deus precisa se manifestar mais para nós, para que Ele possa transformar o meu caráter e o seu caráter. Por isso que o Evangelho não é algo doutrinário para nós observarmos. O Evangelho precisa mexer na minha vida e na sua vida. E o Evangelho mexeu na vida de Paulo, de tal maneira que quando ele teve a experiência em Damasco, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele viu que ele estava perseguindo não aos irmãos, mas estavam perseguindo a Jesus, porque nós somos o Jesus coletivo. Já tiveram essa percepção, irmãos? Quer olhar para Jesus nessa terra? Quer olhar para Cristo nessa terra? Olhe para a igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E o Senhor quer, num primeiro momento, nos salvar individualmente, mas na etapa mais importante, Ele quer ganhar um corpo edificado. Ele quer que cada um de nós sejamos transformados de acordo com o que Ele é, coletivamente. Não apenas como indivíduos, mas como corpo. Por isso que a expressão do corpo de Cristo tem a ver com qual a minha experiência também, junto com os outros irmãos. É muito fácil seguir a Deus sozinho, servir a Deus sozinho, não tem problema. Não tem com quem discutir, não tem com quem construir junto algo. Mas Deus nos colocou na vida da igreja, porque Ele nos ama, Ele quer alcançar em cada um de nós uma expressão coletiva do que Ele é. Então, a primeira reflexão que eu quero gerar em cada um de nós: como tem sido a minha experiência com o Evangelho? Como tem sido a minha experiência com a glória do Deus bendito? Nós vimos também que o Senhor tem algumas características quando Ele olha para nós e se relaciona conosco.
Apocalipse 1:4, 4:5 e 5:6 estabelece uma conexão de como Deus se relaciona conosco nos seus diferentes aspectos, por meio do Espírito. Então nós vimos que Apocalipse 1, nós temos algo acontecendo, algo que precisa mudar a nossa vida. Nós temos os 7 Espíritos que se acham diante do trono. Estamos vivendo na era final. Alguém aqui, amado irmão, amada irmã, tem dúvida que estamos vivendo os tempos finais? Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Ao olhar para os sinais dos tempos, ao olhar para a situação no mundo, estamos nos tempos finais. E nesses tempos finais, nessa palavra de Apocalipse, nós vemos que Deus opera por meio de uma intensificação da sua obra, por meio dos 7 Espíritos. Deus é um só. O Espírito e o Filho são um. Deus é triuno, mas ele é um só. Ele tem 3 aspectos, mas ele é um só. Mas no momento em que ele se relaciona conosco, nesses tempos finais, a sua obra é intensificada 7 vezes. E precisamos fazer uma consideração, irmãos. Como tem sido a intensidade da sua experiência com o Senhor ultimamente? Será que é uma experiência intensificada 7 vezes? Ou é uma experiência diluída X vezes? De vez em quando a gente faz suco, né? Eu não sei cozinhar muito bem, mas algumas coisas eu me viro na cozinha. Esses dias eu fui fazer um suco de maracujá. Primeira vez que fiz um suco de maracujá. E aí, a Mariana pediu para colocar também leite condensado, para ficar mais doce. Eu fiquei em dúvida quanto do leite condensado eu devia colocar. Coloquei a caixa inteira. Ficou maravilhoso, mas ficou bem intensificado no açúcar. Mas ficou uma delícia. Eu só não sei se a gente poderia tomar todos os dias, né? Aquele suco de maracujá com leite condensado intensificado. Mas a intensidade do Espírito é sempre positiva, irmãos. Precisamos pedir para o Senhor, Senhor, eu quero ter esse fogo do Espírito intensificado nesses tempos finais. Senhor, me ilumina, mostra na minha vida onde eu estou frio, onde eu tenho pecado, onde eu tenho mágoa, para que eu possa ver o que o Senhor está vendo. Então esses 7 Espíritos estão diante do trono. Olhando para Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, nós vemos João falando: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha só, aqui nós já temos uma correlação entre tochas de fogo e o Espírito de Deus. Isso mostra o aspecto purificador do Espírito em nossa vida. Nós temos muitas impurezas em nosso coração, em nosso viver. O Espírito quer purificar a nossa vida dessas impurezas. De maneira clara, Ele quer queimar as nossas impurezas. Tem algumas coisas, irmãos, que não adianta você só enterrar, você tem que queimar. Porque o que você enterra pode voltar à tona. Pecados, mágoas, situações que nós não tratamos, precisamos pedir para o Senhor queimar todas as nossas impurezas. De uma maneira muito prática, irmãos, de nós permitirmos que as 7 tochas possam queimar as nossas impurezas, é nós aprendermos a confessar de maneira sincera e profunda todos os nossos pecados. Nós já vimos várias vezes sobre o caso da mulher adúltera, em que nós vimos a diferença entre a luz do mundo e a luz da vida. A luz do mundo é uma luz que vem expor a nossa condição de impureza, a nossa condição de pecado. Mas a luz da vida é o que realmente nos salva e nos transforma, porque nós permanecemos na presença do Senhor.
Essa é a diferença entre estarmos cientes que nós temos impurezas e nós sermos libertos das impurezas. É nós vermos a luz do mundo, termos a consciência da nossa condição, mas nós permanecemos, nós insistimos em permanecer na presença de Jesus. E a partir dessa perseverança na presença do Senhor, Ele vai lá, nos trata, nos perdoa, nos transforma e nos manda adiante para que nós não pequemos mais. Toda manhã de domingo nós partimos o pão. Nós temos o cálice, o sangue de Cristo, que tem o poder de nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, nesses tempos finais, quando Deus da glória se manifesta para nós, Ele se manifesta para nós também para nos purificar. Essa luz vem nos expor, mas não adianta só eu saber, realmente eu tenho essa impureza. Precisamos tratar as impurezas diante do Senhor, deixar 7 tochas de fogo queimar tudo aquilo que ofende a Deus. Confessar os nossos pecados, meus irmãos. Não demorem para confessar os seus pecados. Quanto mais demoramos, mais esquecemos. E quanto mais esquecemos, mais acúmulo nós temos em nosso coração do que é impuro. A partir dessa situação de não tratar os nossos pecados e ofensas, é que os véus começam a surgir. A cada pecado não tratado, a cada impureza não queimada pelas 7 tochas do Espírito, nós formamos uma espécie de véu. E dentro de pouco tempo, o nosso amor esfria. Parece que a gente não consegue mais tocar em Deus. A gente vai na reunião, mas parece que a palavra não está mais mexendo no meu coração. Não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Quando a igreja sai para pregar o Evangelho, nós desconsideramos isso e priorizamos outras coisas. Precisamos fazer manutenção na nossa vida espiritual, permitindo que o Senhor nos ilumine e queime as nossas impurezas. E a maneira de fazer isso, irmãos, é perseverar na presença de Cristo e pedir que Ele nos trate em nosso interior todas as impurezas que ofendem a Ele. Esse aspecto do Evangelho tem a ver com a nossa salvação contínua. Além da questão das impurezas, nós temos muitas coisas que ainda não enxergamos. Apocalipse 5:6 fala sobre outro aspecto. Ele fala sobre os 7 olhos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro é Cristo, que morreu por nós. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Na nossa vida humana, quando temos algum problema com alguém, nós não conseguimos olhar nos olhos dela. Já tiveram essa experiência? Às vezes acontece do nosso lado, em que nós estamos devendo algo para alguém, ou ofendemos alguém, ou nós temos problema com alguém e a gente não consegue olhar nos olhos da pessoa. E pode acontecer do outro lado, em que alguém tem algum problema comigo, alguém tem alguma mágoa comigo, ou me ofendeu, e não consegue olhar nos meus olhos. Qual foi a última vez que você olhou nos 7 olhos do Cordeiro? Ou melhor, qual foi a última vez que você deixou que o Senhor olhasse nos seus olhos? Sem medo, sem restrição, sem barreiras. O olhar do Senhor em nós também é um olhar intenso, mas é um olhar que nos salva. É um olhar que nos expõe para a salvação. Nesses tempos finais, em que esse evangelho da glória do Deus bendito precisa se manifestar em nossa vida
E por meio de nós precisamos aprender a olhar para o Senhor e deixar que Ele olhe para nós. A experiência que me vem à mente agora é quando Pedro traiu o Senhor e o Senhor olhou para ele. E Pedro saiu e chorou. Mas olha que situação cheia de misericórdia. O Senhor chamou Pedro de volta. Talvez a nossa experiência tenha sido uma experiência de traição. E o Senhor quer olhar para nós. Olhe para o Senhor. O Senhor quer nos salvar. O Senhor quer nos dar a oportunidade de arrependimento, porque Ele nos ama. E ainda estamos na era da graça, em que nós podemos nos arrepender e deixar o olhar do Cordeiro, esses 7 olhos, exporem em nossa vida o que Deus precisa tratar. Então, a questão de nós sermos esses evangelistas tem a ver primeiramente com a nossa experiência, irmãos. Tem aquele hino sobre vaso de bênção que fala: como ser um vaso de bênção se o pecado ainda me vem a atar, impedindo que flua a graça para os que estamos tentando ganhar. O evangelho não é uma atividade. O evangelho não é um trabalho temporário no qual algum irmão líder da igreja fala: vamos sair para orar pelas pessoas na rua, e nós vamos lá, e depois a gente tira a roupa de evangelista e vai para casa e continuamos com a nossa vida. O evangelho é o nosso viver, irmãos. É um viver no qual nós estamos constantemente sendo perscrutados, sendo cuidados pelo olhar do Cordeiro. É um viver no qual sempre as 7 tochas do Espírito estão purificando a minha vida e a sua vida. E a partir dessa experiência nós teremos as boas novas, as boas notícias, transformando a nossa vida. E o poder do Evangelho vem a partir desse viver. Não é a quantidade de palavras que você fala, não é a quantidade de orações que você faz, mas o viver que você tem diante do Senhor, que permite que você tenha poder como esse evangelista da glória de Deus. Para finalizar, na última parte, nós vimos também nessa semana sobre reavivar a chama do dom de Deus que está em nós. Paulo estava encorajando Timóteo a reavivar essa chama, esse fogo interior do evangelho. Como está o nível do fogo do evangelho dentro da sua vida agora? Eu não estou falando de 20 anos atrás, não estou falando da semana passada, estou falando agora. Como está o fogo do evangelho na sua vida? Como está a chama do dom de Deus na sua vida agora? O Senhor, nesta manhã, está nos dando uma oportunidade para nós reacendermos essa chama. Tem aquela passagem que fala sobre qual é o servo que vai amar mais o seu senhor? Aquele que recebeu o perdão de uma dívida pequena ou aquele que recebeu o perdão de uma dívida grande? O quanto nós valorizamos o evangelho em nossa vida depende de quanto nós nos sentimos perdoados pelo sangue do Cordeiro. De quanto nós valorizamos o que Deus é em nossa vida. Se nós valorizamos pouco esse fogo, é porque nós ainda não fomos queimados por esse fogo. Nesses tempos finais, amados irmãos, o Senhor quer prosseguir para nos conduzir a sermos vencedores. Eu acompanhei alguma coisa das Olimpíadas em Tóquio. Eu vi o desempenho de alguns medalhistas olímpicos brasileiros, e em todas as situações nos quais os medalhistas davam entrevista, todos falavam sobre a luta, o sacrifício, o desafio, o trabalho. Eu não vi nenhum medalhista olímpico falando: foi tranquilo, tirei de letra isso aqui, sabe? Isso aqui é pouco para mim. Todos valorizaram a medalha e o processo
de construção da conquista. Isso na vida humana. Eles valorizaram a medalha. Na esfera espiritual, todos nós estamos correndo a carreira para ganhar o prêmio mais alto que existe, que é o reino. E aquele hino que fala, não prometeu Deus céu sempre azul, nem mar de rosas, brisa do sul. A vida de um cristão é uma vida de luta e de batalha. É uma vida de dependência total do Espírito. É uma vida de vale da sombra da morte, mas é também uma vida de desfrutar do que Deus tem preparado na presença dos nossos adversários. É uma vida de morte, mas é uma vida de ressurreição. É uma vida de dificuldades, mas também é uma vida de vitórias. É uma vida de lágrimas, tanto de tristeza quanto de alegria. Quando o Senhor se manifesta em nossa vida, Ele quer que nós tenhamos uma experiência mais profunda dEle, porque Ele nos ama de tal maneira que não quer nos permitir ficar na situação onde nós estamos, irmãos. Os irmãos creem nisso? Quem crê nisso, diga amém. O Evangelho precisa mudar a minha vida, e quando ela muda a minha vida, naquela porção que Deus me ganhou, eu consigo ser um poderoso evangelista, e reavivar o dom da chama de Deus que é em mim. E aí o evangelho não é uma obrigação negativa. De novo os irmãos falaram para eu sair, tá bom, eu vou sair para apaziguar a minha consciência. Não, o evangelho se torna uma necessidade de respiração, porque você crê e vive uma vida tão conectada com o Senhor, que você não consegue deixar de falar do Senhor, porque essa é a sua vida. De vez em quando eu ouço alguns colegas falando sobre o futebol, ficam empolgadíssimos. Brigam pelo futebol, choram pelo futebol. Alguns times estão melhores que outros, como sempre. O futebol vai acabar, irmãos. O Campeonato Brasileiro, o Champions League vai acabar. Mas o reino de Deus vai permanecer. Onde você quer investir a tua energia, o teu tempo? Discutindo com emoção se o teu time vai ganhar o campeonato ou não? Ou se entregando a Cristo para que o evangelho se torne o teu viver, para você ganhar o galardão do reino? É questão de perspectiva, é questão de ângulo. Embora estejamos na terra, precisamos olhar para o céu. Andando na terra, mas com os olhos no céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. São todas promessas que estão na Bíblia, para que possamos aprender a viver na presença do Senhor, que nos vem purificar com as tochas de fogo, que com seu olhar de amor nos vem mostrar onde Ele precisa ainda ganhar nosso coração por meio dos seus 7 olhos. Ele quer reavivar essa chama do Evangelho, a chama do dom de Deus que está em cada um de nós. Mas, irmãos, com todo respeito, eu vou usar esse termo, no amor do Senhor, para mexer um pouco com a nossa vida. Que tipo de cristão você quer ser? Um domingueiro ou um vencedor? É melhor ser um domingueiro do que ser um irmão afastado. Louvado seja o Senhor pelos domingueiros. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Mas estar na reunião, mas não ter um viver do Evangelho, está aquém do que Deus quer nos dar, porque Ele nos ama e quer nos dar o seu reino, irmãos. Então, esta manhã é uma manhã de, por um lado, exortação no amor de Deus, mas é uma manhã de encorajamento. Porque Deus está chamando a igreja Uberaba para vencer. Deus está chamando a igreja Uberaba para viver essa realidade do fogo do Evangelho. E aí, quando nós vamos orar com as pessoas, a nossa motivação é o amor de Deus.
não tem esforço mais, não tem aquele peso, porque nós estamos vivendo o Evangelho, estamos vivendo o amor de Deus, nós já fomos purificados pelo Espírito, já fomos tratados pelos olhos do Cordeiro, e aí nós conseguimos ver as pessoas como o Senhor vê, sem acepção de pessoas. Nós amamos quem Deus ama, e Deus ama todos. Deus ama aquela pessoa que fica te importunando, Deus ama aquele parente chato que fica toda hora te deixando bravo, Deus ama os teus colegas de trabalho que estão com Covid e precisam da tua oração. O Senhor quer restaurar a chama do dom de Deus na igreja de Uberaba. Os irmãos querem nisso? Irmãos, vamos deixar a nossa vida de mornidão, nossa vida de passividade, nossa vida de frieza espiritual. Vamos parar de viver a vida da igreja de maneira protocolar, de maneira tradicional. O Senhor quer ganhar um corpo de vencedores aqui em Uberaba. Evangelistas que possam incendiar essa cidade. Mas depende da nossa vida e do nosso viver. Reaviva o dom de Deus que é em cada um de vocês, meus irmãos. Reaviva a chama de Deus que está na vida de cada um. Todos nós temos essa chama. No dia que nós fomos salvos, no dia em que vocês receberam Jesus, vocês receberam essa chama, esse fogo. Está na hora de abanar essa chama. E se tem alguém que sente que a chama já se apagou, peça ajuda de algum irmão que possa orar por você, para que seja reacendida essa chama. Tudo é possível para o que crê. Tudo é possível. Então, para finalizar, agora eu vou pedir para que cada um de nós façamos oração de 2 em 2, de 3 em 3. As famílias podem orar junto. Só que agora, ao invés de orar por nós, nós vamos orar pelo nosso irmão, para que Deus possa reacender a chama do dom de Deus que há no irmão do meu lado. Nós vamos abençoar a vida do nosso irmão do nosso lado e vamos libertar, em nome de Jesus, o irmão ou a irmã que está do seu lado, para que novamente essa chama se acenda. Os irmãos do Zoom também que estão em casa, a esposa ora pelo marido ora pela esposa, filho ora pelo pai ora pelo filho. O que nós precisamos é fé, irmãos. Essa palavra não é uma palavra doutrinária, teórica, é uma palavra para que Deus mude a nossa vida. Hoje pode ser um marco na sua vida, meu irmão. Mas nós precisamos exercitar o nosso espírito. Vamos agora investir 5 minutos, oração um pelo outro, e vamos orar com o espírito forte. E creia na oração que você vai fazer e creia na oração que você vai receber. Jesus é o Senhor.